Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje com o pastor Joseph Prince. Hoje vou compartilhar algo. Eu quero abençoar você. Na verdade, hoje eu tenho tanto no meu espírito. Siga-me como puder. Você pode depois comprar o DVD e o CD e escutar outra vez, porque a mensagem tem muito conteúdo. Eu quero compartilhar com você o que aconteceu com Moisés quando ele estava no monte 40 dias e 40 noites. Se você receber essa revelação, eu só preguei sobre isso uma vez, muitos anos atrás, e naquela época eu não tinha a revelação tão completa como o que eu vou pregar hoje. Mas eu já preguei sobre esse assunto antes. Se você entender e você realmente compreender o que aconteceu durante os 40 dias em que Moisés esteve no monte, alguns dizem ele subiu para receber os 10 mandamentos, as tábuas da lei. Se fosse somente isso, ele não teria ficado lá 40 dias e 40 noites. Correto? Deixe-me dizer isso. João 1,17 diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por nosso Senhor Jesus. Vocês já me ouviram pregar muitas mensagens sobre isso, porque esse versículo é o meu versículo favorito, porque demonstra a diferença entre a lei e a graça. Veja, a lei foi dada, graça e verdade vieram, não foram dadas, certo? Você pode dar um presente, pode enviar um pacote com presente para Natal para um amigo que está na América, certo? Mas quando você vai pessoalmente, é mais caloroso. É alguma coisa que Deus fez quando Ele veio como homem. Porque Deus veio em carne humana para estar conosco. Ele não nasceu num palácio, ele nasceu numa manjedoura. Amém? A lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram por Jesus Cristo. A verdade está do lado dele. Isso não quer dizer que a lei não seja verdadeira, mas não é a verdade que liberta. A graça e a verdade estão unidas. Assim, Moisés era um servo. O livro de Hebreus nos diz isso. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. E a lei, o servo podia dizer onde estavam as exigências de Deus sobre o homem. Mas só o Filho pode desvendar a natureza do coração de Deus. O servo pode dizer o que Deus quer, o que Deus exige, mas não pode revelar o coração de Deus. Mas o Filho pode. Foi isso que ele fez. Hoje não estamos sob a lei, mas sob a graça. Posso ter um amém? Agora, tanto em Moisés e em Jesus Cristo existem contrastes. Já me ouviram sobre isso, mas existem também comparações. Você descobre que Moisés, depois do incidente do bezerro de ouro, o povo fez um bezerro de ouro e o adorou como um ídolo, e Deus ficou muito irado. E a Bíblia diz que Moisés disse para eles, depois de os repreender, depois de quebrar as tábuas, ele disse, eu vou subir de novo. E ele disse, como está em uma versão, porventura. Outras versões dizem, talvez. Porventura, talvez, possa oferecer propiciação. Ele não estava seguro. Ele subiu sem estar seguro que podia fazer propiciação por eles, mas Jesus Cristo subiu seguro de que podia fazer propiciação. Posso ter um amém? Existem algumas comparações e existem, por exemplo, as palavras de Moisés. O Senhor seu Deus, ele disse a Israel, levantará um profeta como eu, ele disse. Assim Jesus veio também como um profeta, amém? O maior de todos os profetas, amém? Mas mais do que isso, ele é Deus em carne humana. 100% Deus, 100% homem. Ambos por 2 vezes passaram 40 dias e 40 noites. Moisés teve 2 ocasiões de 40 dias
Ou seja, ele subiu o Monte Sinai ou o Monte Horebe, e a mesma montanha, ele subiu para estar com Deus 40 dias, 2 vezes. Na vida de Jesus ocorreram 2 eventos de 40 dias. Você lembra? Os primeiros 40 dias e 40 noites sendo tentado no deserto pelo diabo. E ele desceu no poder do Espírito. Moisés, por outro lado, nos primeiros 40 dias, saiu e trouxe julgamento para o povo porque estavam adorando o bezerro, um ídolo. Estavam cometendo idolatria. Jesus saiu dos 40 dias com poder para abençoar. Moisés não abençoou porque o povo pecou. Ok? Depois temos outros 40 dias, depois do incidente do bezerro de ouro. Moisés subiu outra vez e gastou outros 40 dias e 40 noites com Deus. Por causa do tempo, vocês vão permanecer aqui por 40 horas. Certo? Não podemos passar 40 dias assim. Eu tenho que escolher aquilo que vou compartilhar. A propósito, você sabe quando aconteceu os outros 40 dias de Jesus? Depois que ele ressuscitou dos mortos. Ele estava no corpo ressuscitado e a Bíblia diz que ele ficou na terra gastando tempo com os discípulos por 40 dias. Amém? Então, depois de 40 dias, ele foi assunto à glória. Os discípulos foram para o cenáculo e gastaram 10 dias em oração. Completando 50 dias no Pentecostes, o Espírito desceu. Foi a descida do Espírito. Assim, temos 2 períodos de 40 dias para Moisés e 2 para Jesus. O número 40 é muito significativo na Bíblia, assim como existem significados para os nomes. Todos os nomes têm significados. Todos os números têm significado. Você me acompanha? Tudo depende de como você queira entender a palavra de Deus. Alguns não estão interessados nos nomes e nem nos números, mas existem grandes verdades e revelações nos nomes e nos números. Por 40 dias, diz a Bíblia que choveu sobre a face da terra. Amém? Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Nós temos 40 dias mencionados muito na Bíblia. 40 é número de provação e o número do teste. O número da provação, o número do teste. Voltemos a Moisés e aos primeiros 40 dias. Vejamos o que aconteceu. Deixe-me dizer algo. Quantos querem conhecer o coração de Deus? Ver o coração de Deus. Não somente seus caminhos, mas seu coração. Os outros podem ir para casa. Porque hoje à noite nós vamos olhar o coração de Deus. Alguns somente estão interessados em conhecer as ações, conhecer os caminhos. Certo? Mas não estão interessados no coração. Precisamos conhecer o coração. Quando conhece alguém, como por exemplo sua esposa, precisa conhecer o coração dela. Se você não conhece o coração do seu cônjuge, não será capaz de se comunicar. Muitas vezes, pela impaciência, o seu parceiro diz algo, mas você sabe que essa impaciência não é com você. Se não conhece a pessoa, você vai entender de forma errada o que ela está dizendo e você vai ficar com raiva. Você entende, irmão? Por isso que muitos não entendem o juízo de Deus. Deus julga? Sim. Deus disciplina? Sim. Deus pune? Sim. Não seus filhos. Não seus filhos. Deus disciplina seus filhos, mas não os pune. Toda punição terminou na cruz. Você precisa conhecer o coração de Deus. Posso ter um amém? Para depois entender seus caminhos. Hoje nós vamos ver o coração de Deus. Em primeiro lugar, logo verá um vislumbre do seu coração. Hoje o mundo está interessado na criação. A ciência está interessada na criação, certo? Mas Deus criou tudo. E, quando registrou na Bíblia, dedicou só um capítulo, Gênesis capítulo 1. Só um capítulo para descrever a criação de todo o universo. Mas quanto à redenção, dedicou 7 capítulos. Você me escuta? E os 7 capítulos que nós vamos falar são os 40 dias e 40 noites de Moisés. Você tem sua Bíblia? Êxodo 25. Certo? Esse é o início da conversa de Deus com Moisés. Moisés subiu, certo? E a Bíblia diz o que aconteceu. Escute, o capítulo 25 começa com o que Deus disse a Moisés nos primeiros 40 dias. Termina no capítulo 31. Foram 7 capítulos.
que concluíram os 40 dias. Então ele voltou. Ok. Agora, veja aqui, Deuteronômio capítulo 9. Até mesmo em Horebe também é o Monte Sinai. Vocês provocaram o Senhor a ira. Moisés está falando e diz, vocês provocaram o Senhor a ira, e ele ficou furioso a ponto de querer exterminá-los. Lembre-se que da Páscoa, a primeira Páscoa, quando Deus os tirou do Egito, até que Deus os trouxe para Horebe ou Sinai, Deus nunca havia ficado irado com eles. Você não tem registro de que Deus ficou irado com eles. Esse foi um período de pura graça. Quando Deus os tirou do Egito, não havia 10 mandamentos. Quando Deus os tirou, não haviam leis. Deus os tirou porque Deus se lembrou do seu concerto com os seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. E era uma aliança incondicional, feita com Deus. Deus fez uma aliança com eles, porque Deus é o maior, bem antes dos 10 mandamentos. E nada de mal aconteceu, mesmo eles tendo murmurado e pecado do Egito até Horebe. Durante esse período, eles não eram perfeitos. Amém? Eles pecaram. Todas as vezes que paravam, murmuravam, e murmurar é pecado. Mas não existe registro de que Deus se irou com eles. Quando murmuravam, Deus dava provisão. Murmuraram e Deus fez chover maná do céu. Quando murmuraram, a rocha produziu água. E a rocha é Cristo, a Bíblia diz. Que coisa fantástica está na graça. Porque não dependia da bondade deles, dependia da bondade de Deus. Não da fidelidade deles, mas da fidelidade de Deus. Posso ter um amém? E em Êxodo 19, no Monte Horebe, Deus lhes propôs a lei. E eu creio com todo o meu coração que se eles tivessem dito, Deus, não podemos cumprir a lei que o Senhor nos dá, não nos abençoe baseado na nossa obediência, eu acredito que Deus não lhes daria a lei. Eu creio que Deus agiu assim porque eles não conheciam o coração dele. Deus sabia o que estava no coração do homem, mas o homem não sabia o que estava no coração de Deus. O homem precisa da lei para conhecer o que está no coração de Deus. A lei não foi dada para justificar o homem. A lei foi dada para expor o homem, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Posso ter um amém? Aleluia. Me acompanha até aqui? Assim. A propósito, durante o tempo da graça pura, ninguém morria, mesmo quando pecavam. Mas depois do Sinai, depois do Horebe, quando eles pecavam, eles morriam. Pelo mesmo pecado de murmuração, eles morriam. Ok? E também, pela primeira vez, vemos Deus ficar irado. Quando? Não no período da graça, nas paradas, nenhuma vez. No Mar Vermelho, em Mara, nas águas amargas e a rocha que produziu água. Eles murmuraram por causa da comida e Deus fez cair maná do céu. Nesses momentos não temos registro de Deus se irar. Mas aqui pela primeira vez Deus se ira, porque a lei despertou a ira. Romanos 4 diz que a lei opera a ira de Deus. Você quer a lei ou a graça? Alguns dizem que se estamos na graça não seremos santos, viveremos em licenciosidade. Mas se eles continuassem na graça, eles enxergariam a bondade de Deus e a sua fidelidade e seriam transformados. Mas você sabe o que eu acho? O homem não quer a graça pura. Até hoje eles não querem a graça. Parece que eles pensam que, cumprindo a lei, se tornam mais santos do que os que estão na graça. Você me escuta? Como pode a sombra competir com a substância? Se minha esposa viaja e eu não estou com ela, como eu posso encontrar satisfação, certo? Beijando uma foto. A foto não vai resolver. Você me acompanha? Alguns preferem a sombra que a substância. Mas deixa isso para lá. Consiga minha mensagem sobre a graça e a lei. Vamos continuar falando dos 40 dias. Você está pronto? Assim. Durante os 40 dias e 40 noites, que vão de Êxodo 25 a Êxodo 31, 7 capítulos, vejamos o que Deus pensa durante esse período de 40 dias e 40 noites. Em Êxodo 20, os 10 mandamentos foram dados. Em Êxodo 19, Deus propôs a lei e o povo disse, porque se acharam os tais, disseram em hebraico, Kol asher diber Adonai na'asher. Isso quer dizer, o que Deus disser, nós podemos cumprir.
podemos cumprir. Nascer é enfático. A voz nesse texto é ativa. Podemos cumprir. No momento que disseram isso, Deus disse: Moisés, agora me apresentarei numa nuvem espessa. Em hebraico, nuvem escura. No caminho do Mar Vermelho, Deus se apresentava numa coluna de nuvem que não era escura. Pela primeira vez era uma nuvem escura e Deus diz: não se aproximem e morrerão. Hoje Deus diz: se aproximem e viverão. Porque em Hebreus 10 diz que é um novo e vivo caminho. Se você está sofrendo ou está ferido emocionalmente, se aproxime de Deus, como fizemos o louvor. Quando você se aproxima de Deus, existe um novo e vivo caminho. É um novo e vivo caminho, não um caminho de morte. No Antigo Testamento, sob a lei, quanto mais se aproximava de Deus, estava sujeito à morte porque Deus é santo e você não. Mas na graça, se ficar distante, existe morte, mas quando se aproxima, existe vida. É um novo e vivo caminho. Vamos lá, irmãos. Deus disse: se aproximarem, morrerão. Em Êxodo 20, porque eles se orgulharam na própria força, Deus disse: tudo bem. Vocês não querem ser abençoados baseados na minha bondade? Então aqui agora eu dou para vocês os 10 mandamentos da lei. Amém? Qual foi o resultado de eles terem dito que Deus falar, nós cumpriremos? Nem sabiam qual eram os 10 mandamentos, porque foi dado no capítulo 20. Eles assinaram o contrato sem ler os termos do contrato. Não se faz isso, irmão. E ainda mais, eles prometeram obediência, mas como resultado fizeram um bezerro de ouro. A mesma coisa acontece com os crentes que hoje se orgulham na lei e quando pecam dizem: talvez ninguém viu. Mas continuam pecando. Porque a lei foi dada para agitar a carne. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Você me acompanha? Assim a Bíblia nos diz que quando Moisés e seu irmão Arão e os filhos de Arão subiram a montanha após oferecer a oferta queimada e oferta pacífica. Sem oferta não tinham direito de se aproximar de Deus. Sem o derramamento de sangue eles morreriam. Quantos sabem que hoje podemos nos aproximar de Deus? Não nos aproximamos pelo sangue de touros e carneiros, nos aproximamos pelo sangue do eterno Filho de Deus. E se o sangue de touros provia perdão temporal, o sangue de Jesus, o Filho de Deus, provê perdão eterno. Amém? E alguns agem como se o sangue de Jesus fosse como o sangue de touros e carneiros. Não dão valor para o sangue de Jesus. Não. A Bíblia diz que nós temos o melhor sacrifício. O sangue de Jesus satisfez plenamente o coração de Deus. Deus ficou satisfeito. E Deus pode fazer um pecador que crê no sangue totalmente justo. Seu próprio filho. Faz o pecador se tornar filho de Deus. O sangue de Jesus satisfez plenamente a santidade de Deus e cumpriu os requerimentos da sua divina justiça. Hoje você e eu precisamos entender que não estamos mais sob a lei, mas sob a graça. Se está na lei, você se sente distante, mas na graça, você é um filho. Existe intimidade com o Pai. Amém? Após Arão e seus filhos oferecerem sacrifícios e ofertas pacíficas, eles subiram a montanha. A Bíblia diz que se sentaram e comeram com Deus. Amém? E a Bíblia diz que Deus chamou Moisés para o topo da montanha. Vamos ler agora um texto da Bíblia, siga-me, Deuteronômio 9. Muitos ficam felizes porque projetam os textos. Você pensou que eu não ia projetar hoje? Até mesmo em Horebe, vocês provocaram o Senhor a ira e ele ficou furioso a ponto de querer exterminá-los. Aqui é Moisés falando. Quando subiu o monte para receber as tábuas de pedra, Moisés está relembrando. Estamos em Deuteronômio, ele está relembrando o que aconteceu. Ele diz, quando subiu o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Esse é um jejum sobrenatural. Não comi pão, nem bebi água. Na presença de Deus, assim como um maná escondido, nada se estraga, nada fica velho, nada morre. Se você olhar para Mateus, Marcos, Lucas, João, ninguém morreu na presença de Jesus.
Aqueles que morreram, morreram distantes, mas na presença do Senhor não existe morte. Na presença de Jesus, a morte se torna a ressurreição. A lepra vira pureza. Aqueles que são cegos começam a enxergar. Na presença de Deus, glorifique, irmão. Quanto mais hoje, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aproxime-se de Deus. Amém. Estou feliz porque você veio hoje. Você está se aproximando. Todos aqueles que me assistem através da televisão, eu sei que vocês estão se aproximando. A Bíblia diz: acheguem-se. Como? Com ousadia. Quando entra com ousadia, honra o sangue de Jesus. Quando se achega pensando que Deus vai matá-lo, você desonra o sangue de Jesus. Assim como participar da ceia indignamente é agir como se não fosse perdoado. É indigno para com o sangue que foi derramado. Certo? Assim, aqui diz... Versículo 10, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte, dentro do fogo, no dia da Assembleia. Passados os 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra. Quando Deus deu? Passados os 40 dias e 40 noites. Quando Deus deu as 2 tábuas, no final. O que Deus estava fazendo nos outros dias? Foi no final, mas muitos pensam que Moisés subiu lá somente para receber as tábuas da lei. Mas o que aconteceu durante os 40 dias e 40 noites? Verso 12. E me disse Deus, desça imediatamente. Quando estava lá em cima, Deus disse, desce rapidamente, pois o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Eles se afastaram bem depressa do caminho que eu lhes ordenei e fizeram um ídolo de metal para si. Verso 15. Então voltei e desci do monte enquanto esse ardia em chamas, e as 2 tábuas da aliança estavam em minhas mãos. E vi que vocês tinham pecado contra o Senhor, o Deus de vocês. Fizeram para si um ídolo de metal, em forma de bezerro. Bem depressa vocês se desviaram do caminho. Então peguei as 2 tábuas e as lancei das minhas mãos, quebrando-as diante de vocês. Moisés quebrou as 2 tábuas da lei, dos mandamentos, e Deus não se irou. Por quê? Porque se levasse as 2 tábuas para o acampamento, todo o povo morreria. Havia se tornado o ministério da morte. Ele as quebrou para que eles não fossem destruídos. E Deus aprovou sua ação. Depois Deus disse para ele, sobe a montanha. Depois prostrei-me perante o Senhor, como nos primeiros 40 dias. Portanto, prostrei-me perante o Senhor outros 40 dias e 40 noites. Ele ficou com o Senhor outros 40 dias, como os primeiros 40 dias. Quando ele desceu, ele viu as danças, ele viu a celebração, as orgias, ele viu que estava adorando o bezerro de ouro, estavam todos nus. Quando ele desceu, percebeu que não podia levar as tábuas da lei, porque senão todos morreriam. Assim ele quebrou as tábuas, desceu e então disse, quem está do lado do Senhor? E a Bíblia diz que todas as pessoas que tinham o coração voltado para Deus e que honravam a Moisés e não acreditavam no que estava acontecendo, se voltaram para Moisés. A Bíblia menciona especificamente a tribo de Levi. Certo? Aqueles que ficaram do outro lado queriam continuar no pecado. E Moisés disse para os levitas, peguem a espada. Certo? E vá a eles e os mate. Todos foram mortos. Quantos? 3.000 pessoas. Certo? Eu sempre digo que é uma figura. O primeiro Pentecoste, Deus deu a lei e 3.000 morreram. Na verdade, Deus deu um intervalo de dias antes de o julgar. Deus é bom. No novo Pentecoste, Deus deu não a lei, mas o Espírito, e 3.000 foram salvos. No primeiro Pentecoste, a lei dizia o que o homem devia fazer. Não farás, não farás, não farás. No novo Pentecoste, em Atos 2, fala de falar em línguas, proclamando as grandezas de Deus, não as obras do homem. Nosso objetivo deve ser sair dessa montanha para o Monte Sião, desse antigo Pentecoste para o novo Pentecoste, da lei para o Espírito. Amém, irmãos? Continuemos. Em Êxodo 24, você já entendeu essa parte da história? Certo? Os primeiros 40 dias, ele desceu. A propósito, Deus mandou que ele subisse de novo depois do bezerro, e ele subiu para receber outras tábuas. E dessa vez, onde Moisés colocou as tábuas da lei,
na arca do concerto, coberta com o propiciatório, uma figura de Jesus Cristo, o Senhor, somente Ele, porque Ele disse a Deus: tua lei guardei no meu coração. Ele é o único que pode cumpri-la. É uma figura, colocar a lei na arca do concerto e cobrir com o propiciatório. É uma figura que mostra que só um pode guardar. Quando você o aceita, ele dá nota 10 quanto a guardar a lei. Não escutou o que eu disse? Quando você o aceita, ele dá para você nota 10. Apesar de não ser perfeito. Por quê? Aos seus olhos você está em Cristo. Assim, em Êxodo 24, vamos ler agora o que aconteceu, certo? Vamos ver os primeiros 40 dias. O que aconteceu foi que Deus desceu do Monte Sinai. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Esses são os primeiros 40 dias. Ele subiu e o que Deus falou com ele? Disse o Senhor a Moisés. Deus deu as tábuas imediatamente. Vejam bem, estamos voltando aos primeiros 40 dias. Moisés subiu o monte. Estou falando o que Deus falou com Moisés. O que Deus tinha dentro do seu coração? Seu coração estava cheio do seu filho. O Senhor Jesus. Tudo é Jesus. Veja aqui. E disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Estamos lendo Êxodo 25, versículo 2. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Pastores e líderes, ouçam isso, não recebam ofertas daqueles que não querem dar. A Bíblia diz claramente, de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Cujo coração o compelir a dar. Deus não quer ofertas forçadas de alguém que dá sem querer. Por constrangimento, guarde o seu dinheiro. Essas são as ofertas que deverá receber deles, ouro, prata e bronze. Como poderiam escravos cativos no Egito, ao pé do Monte Sinai? Como é que podiam ter ouro, prata e bronze? Aprendemos que na noite da Páscoa, coisas boas acontecem quando você participa da ceia. Na noite da Páscoa, houve transferência de riquezas. Hoje se fala que a cada 7 anos existe crise financeira. Escute o que eu vou dizer. Para os egípcios, foram mais notícias. Para o povo de Deus, grandes notícias. 3 milhões de milionários saíram. Alguém diz, não era justo, os egípcios estavam com medo. Com certeza eles estavam com muito medo. Eles tomaram prata e ouro porque nunca receberam salário por seu trabalho. Todo o pagamento foi recebido em uma noite. E ainda com juros. Por todos os anos de escravidão. Posso ter um amém? Deus os tirou ricos de ouro e prata. Só para que saiba, o ouro e a prata e até as pedras preciosas do peitoral do sacerdote eram, na verdade, joias egípcias. Joias dos gentios. O que você acha que compõe o coração de Jesus diante de Deus? Eu e você que somos gentios. Muitos de nós, os israelitas e os gentios. Temos aqui outra tipologia, mas toda a riqueza veio do mundo. Deus prospera você com um propósito, para construir o seu tabernáculo. Posso ter um amém? Deus diz, receba de todo aquele que quiser dar, ouro, prata, bronze, tecido azul, roxo e vermelho. Sempre vem nessa ordem. O roxo não vem primeiro, o vermelho não vem primeiro, sempre é azul, roxo e vermelho, porque ele veio do céu. Azul era o homem celestial, Jesus. Quando ele tocava o enfermo, era o toque do azul. Amém? Quando ele falava palavras celestiais que não podiam ser ditas por um psicólogo ou psiquiatra ou um orador motivacional. Palavras mais do que inspiradoras, celestiais. Era o azul. Depois temos o roxo, que é a cor dos reis terrenos, imperadores. Os reis aqui na terra vestem o roxo. Ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Tudo fala do seu filho. Durante esses 40 dias, o coração de Deus estava cheio do seu filho, figuras, tipos e sombras. Tudo foi dito em figuras, tipos e sombras.
A Bíblia diz que é glória de Deus encobrir algo, e a nossa glória como reis de procurar saber. Está feliz de estar aqui? Azul, roxo e vermelho. Vermelho é a cor do sofrimento, sangue. Mas também a cor do rei dos judeus. Os reis judeus não vestiam roxo como os gentios. Eles se diferenciavam dos imperadores gentios usando a cor vermelha. Você se lembra quando os romanos estavam zombando de Jesus, cuspindo nele, batendo nele, quando ele estava preso? E depois de o açoitarem, a Bíblia diz que eles se ajoelharam diante dele, colocaram nele uma capa vermelha e o que disseram? Salve, rei dos judeus! Porque o vermelho é a cor dos reis judeus. Se unirmos essas cores, certo? Veja aqui. Veja as cores, você tem azul, roxo e vermelho. Sem o roxo, as cores ficam muito intensas, o azul e o vermelho causa um choque nos olhos. É como quando você coloca um ao lado do outro, fica muito forte aos olhos. Mas quando coloca o roxo no meio, como se faz o roxo? Você pega o vermelho e pega o azul, mistura e tem o roxo. Ele veio do céu azul, tomou o vermelho da terra, Adão quer dizer vermelho, sangue vermelho, terra vermelha. Os céus e a terra se encontraram. Parece novela chinesa. Vermelho e azul se uniram. O que você vê? O roxo. Voltemos à oferta. Linho fino, pelos de cabra, fio lino, fala do homem perfeito. Pelos de cabra. Os profetas de Israel vestiam uma roupa de pelos de cabra. Ou pelo de cabra ou pele de camelo. Roupa resistente. Peles de carneiro, tingidas de vermelho. O carneiro simboliza a consagração. Quando Arão e os seus filhos, os sacerdotes, se consagravam, não ofereciam um touro, ofereciam um carneiro ao Senhor. Pele de carneiro tingidas de vermelho, couro. E depois Deus diz, madeira de acácia. Acácia é uma madeira que não apodrece, também chamada citim. Em alguns lugares, a madeira de acácia é uma madeira muito forte que não apodrece. Ela é dura e simboliza a incorruptibilidade. É uma figura do corpo de Jesus. O seu corpo é incorruptível. Seu corpo, na redenção, também é como acácia. Tem imunidade. Dá vontade de pregar sobre isso. Mas, voltemos. Azeite para iluminação. O óleo da unção representa o Espírito Santo. Produz iluminação. Hoje a luz está acesa. Espero que não esteja muito forte. Tudo é por causa do Espírito Santo. E especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático que simboliza o louvor e adoração. Pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem cravadas no colete sacerdotal. Antes das vestes sacerdotais serem feitas, Deus disse, toma uma oferta do povo para serem cravadas as vestes sacerdotais no peitoral do sumo sacerdote. E farão um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. Irmãos, Deus quer uma casa, santuário, onde Ele possa habitar conosco. Deus não está procurando uma casa para ficar. Ele já tem o céu. E o céu dos céus, diz a Bíblia. O que Ele quer? Ele quer habitar entre nós. Ele quer estar com você. É incrível, quando o povo de Deus sofreu o calor dos fornos do Egito, Deus chamou um libertador, Moisés, e a primeira coisa que Deus mostrou a Moisés foi uma sarça ardente, porque seu povo estava no fogo. Deus falou a Moisés de uma sarça ardente. Deus dizia, o meu povo Israel está no fogo, mas jamais será destruído. Através da história, todos os que perseguiram os judeus foram destruídos, mas o povo de Israel permanece. Amém? Certo? O desejo de Deus é ficar conosco. Quando o povo de Deus foi tomar Jericó, eles sabiam que tinham que lutar. Depois de 40 anos no deserto, eles tinham que lutar. A nova geração tinha que lutar. O povo já havia lutado no início da jornada, mas agora eles tinham que lutar. Uma nova geração. Como o Senhor apareceu a eles? Como um capitão com a espada.
apareceu a Josué. Deus sempre aparece na forma como seu povo está, porque Ele ama habitar entre eles. E finalmente Deus apareceu como o quê? Como homem. Ele realmente veio habitar entre nós. Este, irmãos, era Jesus. Apesar da divindade de Jesus, ele era limitado por estar aqui na terra. Mas ele diz, quando subir, enviarei o Espírito Santo, meu Espírito. E meu Espírito é ilimitado. Ele pode estar em todos os lugares, em qualquer lugar. Amém? Por isso ele habita conosco de forma íntima. Amém? Uau, ainda estamos nesse capítulo, precisamos continuar. Falamos das ofertas, vamos falar agora da casa que Deus quer habitar entre o seu povo, mas devo dizer que no Novo Testamento o tabernáculo é uma figura da igreja. Efésios 2, 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Acomode-se enquanto vamos assistir como era o tabernáculo, a habitação de Deus. As 12 tribos se acampavam ao redor do tabernáculo. Veja aqui as 12 tribos. É claro que existiam mais tendas, mas vamos ver. Essa é a entrada. Veja que a entrada é no lado do oriente. Aqui é o leste, guarde isso. Leste. Onde o sol nasce, certo? Lá é o oeste. À direita é o norte e à esquerda o sul. Guarde isso porque vamos voltar posteriormente. Certo? Você me acompanha? A primeira coisa que Deus diz em Êxodo 25, de todos os móveis do tabernáculo, sabe qual é o primeiro? Quer saber? Se ensina muito sobre o altar de bronze, a oferta queimada. É verdade que nossa vida espiritual começa na cruz. E a oferta queimada é um tipo da cruz. Os 4 cantos simbolizam os 4 cantos da cruz. O que diz que a salvação não é somente para os judeus, mas para os 4 cantos da terra. Para todo homem, jovem, velho, rico ou pobre, certo? O homem começa acertadamente no altar, mas Deus começa no Santo dos Santos. A primeira coisa que Deus mandou construir foi a Arca do Concerto. Vamos ler sobre a arca, certo? Deus disse, faça uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 60 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista de ouro puro. A propósito, no livro de Êxodo, quando fala do ouro puro, sempre se refere à divindade. O ouro puro é um tipo da divindade, deidade. Quando diz somente ouro, se refere à justiça divina. A justiça que nós recebemos de Deus. É por isso, era coberta de ouro puro, porque a madeira era coberta de ouro. O que isso quer dizer? Jesus, a madeira, é 100% humano. A cobertura de ouro diz que ele também é divino, 100% Deus. Certo? Revista de ouro puro, por dentro e por fora. Veja essa animação. A arca está coberta de ouro puro, você não pode ver a madeira mais. Aqui está uma figura de Jesus, a pessoa de Jesus. É essa caixa retangular coberta de ouro. A tampa com os 2 querubins era feita de uma peça única de ouro. É chamado propiciatório. E o propiciatório não era feito de madeira, era de ouro batido. Era feito com martelo. Irmãos, olhem para mim. Vocês viram os 2 querubins? Pode tirar? Olhe para mim. Os 2 querubins são parte da tampa, a cobertura. Sobre ela o sangue era aspergido. É uma figura do trono de Deus hoje. Os 2 querubins, em hebraico é queruvim, mas nós estamos mais acostumados à palavra querubim. Alguns pensam que esses querubins são 2 anjinhos bonitinhos. Certo? Alô, Cupido, vê se deixa em paz. Alguns pensam que são cupidos, mas são fortes. Não são anjos, mas são seres viventes. E a primeira vez que são mencionados são quando Adão e Eva pecaram no jardim. E a Bíblia diz que Deus pôs querubins no oriente do jardim do Éden como espada inflamada que andava ao redor. A primeira menção dos querubins nos mostra quem eles são. São guardiões da santidade de Deus.
Ou seja, eles não se posicionam para mostrar misericórdia, nem para demonstrar graça, mas para o juízo. Se violassem a santidade de Deus. Me escutam? Aqui nós vemos mais uma vez os dois querubins que estão olhando para baixo, para o propiciatório. Uma vez por ano, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e aspergia sangue no propiciatório. Vamos avançar, versículo 20. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa, ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. O que acontecia é que uma vez por ano o sumo sacerdote trazia o sangue dos touros e aspergia sobre o propiciatório. Os guardiões da santidade de Deus viam sangue. O que significa? O quê? A justiça foi cumprida. Assim como na noite da Páscoa tinha sangue nos portais. Quando tem sangue, o juízo foi feito. A família dentro da casa nunca seria julgada. Se Deus julgasse a família dentro da casa, com os portais marcados de sangue, Deus seria injusto, porque sangue quer dizer que houve uma morte. Foi a morte de um cordeiro, uma figura de Cristo. E quando Jesus derrama o seu sangue por nós, não podemos ser julgados. Ou então Deus seria injusto em nos julgar hoje. Muitos crentes estão confundidos. Eles não sabem que desonram o sacrifício de Cristo quando querem ser santos através da lei. Certo? Me acompanha? Veja, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e aspergia o sangue uma vez. Quantas vezes o sangue de Jesus foi derramado? Uma vez. Mas algo acontecia em frente da Arca do Concerto. Ele aspergia 7 vezes. Por que em frente? Por que na frente? Deus quer que saiba que 7 é número da perfeição. Você tem uma posição perfeita diante do trono de Deus. Aperfeiçoado pelo sangue. Você não pode ser fulminado. Mesmo na presença de Deus, quando você tem pensamentos negativos, fique na sua presença. O sangue está lá. E Deus vai ouvir sua oração. Entremos confiadamente diante do trono da graça, para obter misericórdia e encontrar graça em tempo de necessidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. A Bíblia diz que os querubins ficarão de frente um para o outro, e quando vem o sangue, quer dizer, você pode se aproximar, as bênçãos de Deus vêm sobre você, eles nunca podem julgar você, porque apesar de serem guardiões da santidade de Deus, eles estão satisfeitos porque o sangue de Jesus está lá. Você está me acompanhando? Tudo isso é tipológico. Aqui temos tipos. Alguém pode dizer como Deus pode estar lá se é uma arca comum? Lembre-se que Deus está falando através de figuras, tipos e sombras, porque Deus está ocultando daqueles que não apreciam essas verdades. Deus não lança suas pérolas para os porcos. Eu estou sendo bastante claro. Amém? Isso é para os filhos. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 2 que ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, para os justos. Ele reserva a verdadeira sabedoria não dos retos, mas para os retos, mas não para o mundo. É por isso que alguém que acabou de se converter e ama o Senhor pode ser mais sábio do que os espertos do mundo. Amém? Os espertos do mundo podem ter muito conhecimento e experiência, mas o Filho de Deus tem sabedoria. Ele não sabe por que ele quer caminhar por esse caminho, mas algo no seu coração diz para caminhar. É impossível prever onde o vírus da ebola vai atacar. É impossível saber qual prédio que vai cair, qual é o avião que vai cair. Você não pode dizer. Com toda a sua inteligência, qualificações, todos os seus diplomas e experiência, não importa a sua idade, mas Deus dirige seus filhos. Se você o ama, Deus procura pessoas ensináveis. Amém? Voltemos ao texto. Neste texto que acabamos de ler, percebemos que Deus pensava no seu filho. Você sabia? Quando Deus olha para baixo, Ele ama quando falamos do seu filho, sua morte, sua obra e sua pessoa, em sombras e tipos.
Ainda nem falei do menorá, não falei do altar de incenso. Como concluir esse culto? Por 40 dias e 40 noites, Deus falou do tabernáculo, falou da roupa do sacerdote, da cabeça aos pés. Como falar tudo em uma noite? Isso tudo está nos 7 capítulos. Naqueles 40 dias, Deus falou do sumo sacerdote, da roupa, de todos os tipos, sombras de Cristo. Isso tudo é sombra do quê? Quando Jesus morreu, ele foi sepultado em um sepulcro novo. Nunca havia sido usado. Em Israel, podiam usar o túmulo muitas vezes. Depois que se passava um tempo, eles tiravam os ossos, colocavam numa caixa e outra pessoa podia usar a caverna. Ele foi colocado num túmulo novo, de um ventre virgem a um sepulcro virgem. A Bíblia diz que Maria Madalena foi ao sepulcro no dia da ressurreição. Ela olhou e chorou. João 20:11, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estava o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Ela viu a arca verdadeira. Já foi ao jardim do túmulo em Jerusalém? Existe um lugar onde Jesus foi colocado, e eu acredito que era o lugar original, eu creio. Porque muitos túmulos não têm o espaço que aquele túmulo tem. Provavelmente foi construído por alguém que era mais alto do que o normal. José de Arimateia deu o seu túmulo, mas ele era provavelmente menor do que Jesus. Tiveram que cortar na rocha um pedaço para que ele coubesse. Existe um lugar desse lado e um outro daquele, se você já foi lá, onde os anjos podiam sentar. É a primeira vez que vemos os anjos sentados. Sempre eles estão de pé. Sabe por que estavam sentados? Porque eu estou de pé e vocês sentados. Eu estou trabalhando, eu estou pregando. Meu trabalho não terminou. Mais tarde eu vou me sentar e assistir a novela. Porque o meu trabalho vai terminar. Você está gostando, amigo? Está entendendo o que eu estou compartilhando? Vocês são abençoados. Muitos profetas, reis, sábios nos tempos antigos queriam ver o que você está vendo. Muitos em Israel veem esses itens, mas não sabem o seu significado. Vem somente o menorá e a arca, mas você é abençoado porque você vê e entende o que Deus queria dizer através dessas metáforas. Queria apresentar seu filho. Amém? Aleluia. Tudo fala de Jesus. Tudo fala do Senhor. Você não está feliz? Voltemos à parte onde a Bíblia fala a respeito do propiciatório. E ali virei a ti e falarei contigo do propiciatório, do meio dos 2 querubins. Amigos, Deus gosta de falar da misericórdia. Deus não fala mais do trono do juízo, ele fala do propiciatório. Quer ouvir Deus falar? Vá para onde se fala da graça. Deus agora está falando a partir do propiciatório, porque o sangue foi derramado. Eu vou agora seguir a ordem do que ele falou nos 40 dias. Depois de falar da arca, Deus falou da mesa dos pães. Veja a mesa dos pães da proposição. 12 pedaços de pão. A Bíblia diz, farás uma coroa de ouro ao redor da mesa dos pães. Ok, obrigado. A mesa dos pães, Deus disse, porás uma coroa, 12 pães, no lugar santo. No Santo dos Santos só tinha um móvel, a arca do concerto. Mas no lugar santo havia 3 móveis. Nós temos o altar, a oeste, ao norte tinha a mesa dos pães. Do outro lado, a menorá, o candelabro. Agora estamos aqui, você se encontra no leste, assim ficava no norte, a mesa dos pães da proposição. 12 pães, preparados todo sábado. 12 pães para as 12 tribos de Israel. Por que pão? Para alimentar a Deus. Deus encontra satisfação, Deus encontra sua realização, como dizer, sua comida no seu povo. Quando você vem a Deus, você o alimenta. Assim como a mulher do poço
Depois que ela foi, Jesus disse, tem uma comida para comer. Que comida era essa que ele comeu? Ele abençoou uma mulher pecadora. Ele ama abençoar. Esse é seu alimento. Pare um minuto. Não estou falando de religião. É mais do que religião. É um vislumbre do coração de Deus. Essa é sua comida. Quando você vem, ele não diz, você de novo? Nunca! Nunca ele diz isso. Tem gente que diz que quando você fica confessando o seu pecado, você acaba perdendo a sua salvação. Como você pode dizer isso? É como uma criança que pega uma vasilha e tira água do oceano, depois coloca sobre o seu castelo de areia e depois fica com medo. A mãe diz, por que tem medo? Mãe, a água do oceano pode acabar. É assim que pensamos quanto ao receber, mas os céus estão cheios de bênçãos para nós. Eu digo para as pessoas, o que os outros não querem, Deus me dá. Mas eu acho que você quer. Amém? Glória a Deus. Alguns dizem que não creem em cura. Na nossa igreja não acreditamos em cura. Se você não quer, eu quero. Se você não quer, eu quero. Não quer essa bênção? Eu quero. Amém? Não fique com raiva, é você que não quer. Não jogue fora, glória a Deus. Nós falamos dos pães da proposição. Deus mandou colocarem coroas de ouro ao redor. Farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Você sabe por quê? Tinha uma moldura de ouro? Para que você nunca caia. Você está protegido. A propósito, diz, farás uma moldura ao redor da largura de 4 dedos. 4 dedos, 4 dedos. Representa a mão de Deus. E Jesus disse assim, ninguém pode arrancá-los das minhas mãos e ninguém pode tirá-los das mãos do Pai. Sua salvação é eterna. Por favor, pare de acreditar na doutrina miserável que você é salvo hoje e se perde amanhã. É uma doutrina miserável. Não é digna do sangue de Jesus. O tempo está passando. Vamos prosseguir. Depois da arca do concerto, da mesa dos pães, o que Deus nos mostra? A menorá. O candelabro. Vamos ver como era o candelabro. Era feito de ouro puro, de ouro batido. Era uma peça de ouro sólido. Não era em pedaços, era ouro batido. E apontavam para o centro. Você pode ver? 3 hastes apontando para o centro e outras 3 hastes apontando para o centro. Você pode ver? A propósito, tudo que estou mostrando é na medida correta, de acordo com os versículos. Certo? De um talento de ouro puro os farás. Um talento. Talento é uma medida de peso. E era batido até fazer a forma. O que simboliza o candelabro? Simboliza Jesus. Ele foi batido para que a igreja surgisse. No livro do Apocalipse, a Bíblia diz que João viu Jesus, nosso Senhor, no meio dos 7 castiçais, a menorá. E a Bíblia diz que os 7 castiçais são as 7 igrejas. Como a igreja foi formada? Do seu lado, do ouro. Procedemos. Vocês são os ramos, eu sou a videira. A Bíblia diz que quando fizesse as lâmpadas, 3 hastes desse lado e as 3 do outro tinham que apontar para o centro, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Em hebraico diz em direção da paneia. Paneia é face. Em direção à sua face. Amém? Sempre que recebermos louvor, recebermos crédito, recebermos benefícios, temos que entender que é Ele. É Ele. Quando dizem que somos bons, não somos nós que somos bons. Pegue a luz que lhe dão e coloque na face daquele que merece toda a glória. Todo louvor lhe é devido. Amém? Assim será um bom ministro. Pastores e líderes, lembrem-se que tudo na igreja de vocês, tudo no ministério, é por causa de Jesus e para a sua glória. É uma boa prática, depois de você pregar um sermão,
e as pessoas baterem na sua costa, vá para um lugar, se ajoelhe e diga: Jesus, toda a glória lhe pertence. Amém? Glória a Deus. Isso se aplica à sua riqueza, à sua fama, a todos os dons que você tem. É muito fácil virar a lâmpada para que ilumine você. E para aqueles que ainda não estudaram, espero que estude sobre as 7 igrejas, mas lembre-se disso. Qual a função da igreja? As 7 igrejas do Apocalipse, certo? 2 não recebem repreensões. Todas as outras, 5 delas são repreendidas pelo Senhor. Lembre-se que a função principal dos castiçais é trazer glória para Jesus. Por isso ele está no meio. Toda igreja que não faz isso, ele remove o castiçal. Alguns pensam que isso se refere a perder a salvação. Não, se refere a Deus fechar a igreja. Ela não é mais um testemunho. Ela não tem mais brilho. Ela é removida porque não glorifica Jesus, nosso Senhor, ok? Certo, escute. A Bíblia começa falando da arca do concerto, depois fala da mesa, então o candelabro. Vejamos como era o lugar santo. Vejamos bem, temos a mesa dos pães e aqui temos o candelabro e o altar do incenso. É interessante ver que Deus mandou construir primeiro a arca do concerto, depois a mesa, depois o candelabro. Mas Deus não menciona o altar do incenso, até mais tarde, alguns capítulos depois. Por quê? É para você pensar. Na próxima vez que vier ao culto, vai me dizer por quê. Você quer saber por quê? Por que que Deus fala de todos esses móveis, mas não fala de um móvel? Deus não se esqueceu. Antes Deus fala das cortinas, fala de outras coisas, depois fala das vestes do sacerdote, mas não fala da mesa do incenso. Alguns capítulos depois ele fala da consagração, das vestimentas sacerdotais e a consagração do sumo sacerdote. E finalmente, no capítulo 30, o penúltimo capítulo dos 7 que falam dos 40 dias, ele fala do altar de incenso. Por que não mencionou? Porque está pronto? Porque sem o sumo sacerdote não existe intercessão. Você me escuta? O que acontece é que Jesus está agora nos céus fazendo intercessão como aroma suave perante Deus em nosso lugar. Quando nos aproximamos de Deus, ele leva o incenso diante de Deus. Ele é o altar do incenso que continuamente faz intercessão. Medite nisso e me diga no próximo culto. Vamos concluir com algo que compartilhei com os meus líderes. Eu falei com os meus líderes este ano em Israel. Estávamos no Vale de Sidrom, olhamos para onde estava o templo, onde o templo de Salomão estava. Vamos examinar o altar de bronze, o altar do sacrifício. Vejamos, agora estamos no leste, ok? Estamos entrando pelo leste, indo na direção do norte. O altar das ofertas queimadas, o altar de bronze. No hebraico diz cobre. Cobre é o metal que tem a maior resistência ao calor. Cobre. O cobre resiste ao fogo, como Jesus, a oferta queimada. Na cruz, ele suportou toda a ira do Deus justo e santo. A vingança contra a impiedade e o pecado que cometemos, que Jesus veio levar no seu corpo. Mas porque ele é o Filho de Deus, ele também é divino, ele também é incorruptível. Não existia pecado nele. Ele absorveu todos os nossos pecados, ele levou os nossos pecados e absorveu todo o fogo de Deus na sua pessoa e queimou todos os nossos pecados. Foi julgado por eles, mas ele permaneceu. Elias clamou por fogo do céu e o fogo do juízo consumiu o sacrifício e também as 12 pedras. A oferta estava sobre as 12 pedras, o fogo desceu, o sacrifício desapareceu, as 12 pedras desapareceram, mostrando que no antigo juízo o julgamento de Deus era maior do que o sacrifício. Mas agora, Jesus veio como verdadeiro sacrifício e ele é maior do que o sacrifício.
Ele absorveu no seu corpo todo o juízo, todos os nossos pecados e punições da nossa vida inteira estavam sobre Cristo até que ele clamou: está consumado. Vocês viram o vídeo? Foi assim que eu vi. E ele permaneceu. E finalmente ele disse: Pai! Ele o chamou de novo Pai, porque o juízo tinha sido concluído. A partir de aí, tudo foi a seu favor. Ele foi colocado num túmulo que não havia sido usado. E no terceiro dia, Deus o levantou dos mortos, porque o que ele fez foi aceito. Amém? Aleluia! Eu sinto a unção. Amém? Eu quero compartilhar com você algo que, quando estava no Vale de Sidrom, nessa última viagem a Israel, eu mostrei para os pastores o monte do templo e eu compartilhei com eles alguma coisa que eu nunca compartilhei antes, e fala de Davi. Ele era segundo o coração de Deus e ele sabia como tocar ao Senhor. A Bíblia mostra que Davi era um homem que não era perfeito, mas sabia se relacionar com Deus. E Davi diz isso no Salmo 26. Eu lavo as minhas mãos na inocência. Sabemos que só o sangue podia lavar. E assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Ele disse, andarei ao redor. Essa expressão quer dizer cercar. Vejamos outra vez o altar de bronze, no átrio. O altar de bronze está do lado de fora, certo? Deixe-me dizer isso. Para nós, tudo começa na cruz. Deus começou lá de dentro, do Santo dos Santos, com a Arca do Concerto, certo? É correto começar pela cruz. Essa é a forma como os homens fazem. Amém? O altar de bronze tinha fogo, mas não podia ser consumido porque era feito de cobre. E o cobre que tinham naquela época era muito rígido. E o homem moderno não consegue criar esse tipo de rigidez no cobre. Certo? Mostra que Jesus, como altar de bronze, absorve todo o nosso julgamento. Não existe mais juízo para você. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Davi disse, andarei ao redor do altar. Rodear o altar é não olhar para o norte, para o leste, ou para o oeste, ou para o sul. Certo? Tire os olhos da tela e olhe para mim. Aqui. Digamos que esse é o altar de bronze. Se você se aproximar do leste, você se aproxima da parte oriental. O que Davi está dizendo é isso. Ele disse, andarei ao redor do altar. Essa foi uma revelação que Davi recebeu a respeito do altar do sacrifício. Ele recebeu uma revelação que eu quero compartilhar. Todos os lados têm um significado que vão fazer a sua vida bem-sucedida. Vai fazer de você um vencedor. Não tenho tempo, queria todo o sermão para falar sobre isso, mas minha pregação de hoje tem muitas pregações dentro. É isso que dizem meus amigos pregadores que eu conheço. Dizem que quando escutam meus sermões, eles ouvem muitos sermões dentro desse. Nesse caso, é exatamente assim. Você se aproxima do leste. Aqui ao norte, o fogo está queimando e o doce aroma sobe ao Senhor enquanto existe um cordeiro aqui. Vou mostrar o norte, leste, sul e oeste. Quais são as verdades? Rapidamente. No norte é onde o animal do sacrifício é executado. É sempre executado nesse lado. Você lembra do vídeo que apresentamos quando o homem levava o sacrifício para o lado direito? Esse é o lugar onde o sacrifício era morto. Levítico capítulo 1 diz assim, e o degolará ao lado do altar que está para o norte. Ok? Era degolado no norte. Vocês me acompanham, irmãos? Em outras palavras, nossa vida cristã começa sempre com a morte de Cristo. É crer na sua morte. Muitos hoje dizem que devemos seguir a Jesus como um grande psicólogo, seguir Jesus como um grande mentor, como um grande médico, como um grande exemplo de liderança e outras coisas. Mas a verdade é esta. Os que creem assim estão comendo o sacrifício cru. O sangue não é derramado. Não existe oferta queimada. Não creem na cruz. É uma doutrina perigosa. Nós somos salvos pela morte de Jesus.
A propósito, do norte é de onde vem o mal. Quando analisamos a topografia de Israel, o inimigo sempre vem do lado do norte. O vento do norte é destrutivo, um vento perigoso. Tem um versículo que diz que o mal vem do norte. Que maravilha! Deus põe a morte do seu filho exatamente no lugar de onde vem o mal, onde a cruz do Calvário pode detê-lo. Amém? Quando você participa da ceia, sempre lembre-se que tudo começa com a cruz. Se você tem problemas financeiros, lembre disso. Aquele que é dono do universo e tudo que nele há, se tornou pobre para que por sua pobreza você se torne rico. É impossível espiritualizar esse versículo porque o capítulo inteiro e o capítulo seguinte fala de dinheiro. Por isso, se lembre disso. Se você está passando por problemas na sua vida, com enfermidades, seja o que for, comece aqui. Pergunte para você, o que acontece na cruz? Na cruz, não somente ele levou o nosso juízo, mas tudo o que o pecado do homem produziu. Antes do homem pecar, não havia enfermidade. Foi o pecado que trouxe a enfermidade. Vocês me escutam, irmãos? A Bíblia diz, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. Por suas pisaduras, fomos curados. Seja qual for o seu problema, pense nisso. Mas você diz, pastor, eu não tenho amigos, pastor. Veja o que o salmista diz, de Jesus na cruz. Jesus falou e Davi profetizou que Jesus falou com o Pai na cruz. Desviaste para longe de mim, amigos e companheiros. Na cruz ele estava sozinho. Para que você tenha amigos, para que você tenha um companheiro. Conhecidos, amigos, um companheiro. Ok? No original está no singular. Companheiro. Assim, tudo na cruz está coberto. Pastores e líderes, vocês temem que as ovelhas se espalhem, mas não tenha medo. A Bíblia diz, fira o pastor e as ovelhas se dispersarão. A quem se referia? Ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando foi preso, os discípulos fugiram. Certo? Ele viveu isso para nós não vivermos. Pastores, escutem-me. Nós podemos ter uma congregação unida. Glória a Deus, tudo foi pago por Jesus. Tudo que nós necessitamos da vida, mesmo que não saibamos onde está o versículo na Bíblia, tudo foi suprido por Cristo na cruz. Todas as necessidades. Até aqueles que criticam, que julgam, toda a rejeição caiu sobre Jesus na cruz. Amém? Começamos aqui. Tenho que correr. Precisamos terminar. Ou então o relógio vai dar uma volta. Então, chegamos ao lado oriental. Qual a verdade no lado oriental? No lado direito, o norte está a cruz que para o mal, e no lado oriental está o lugar das cinzas. Olha aqui. Levítico 1, verso 16. Ele retirará o papo com seu contuído e jogará ao lado leste do altar, onde ficam as cinzas. O lado leste é o lugar das cinzas, mas o lado leste é o lado da entrada. E a propósito, aqui está o despenhadeiro que desce para o Vale de Sidrom, e ali eu preguei essas verdades. Nós estamos olhando para cima. É claro que hoje não existe mais o altar de bronze, mas antes era ali. A entrada do templo era ali no lado oriental. A primeira visão que tinham do altar de bronze não era esse lado aqui, nem esse, nem aquele, mas era o lado leste, que era aqui. O lugar das cinzas. A verdade do lugar das cinzas. Quando Jesus recebeu todo o nosso juízo na cruz e disse, está consumado. Você entende que o que resta depois do fogo queimar, são as cinzas. Significa que está consumado. Todo o pecado. O juízo de Deus da sua vida. Tudo virou cinza. Digamos que o israelita trouxe seu cordeiro no dia anterior
O cordeiro foi morto, ele colocou sua mão e transferiu a sua culpa. O pecado foi para o cordeiro, a justiça do cordeiro veio para ele. Então o cordeiro foi sacrificado e colocado no altar de bronze. O fogo queimou. Ele entendeu que o cordeiro era inocente, ele era culpado. Ele transferiu seu pecado e o cordeiro transferiu sua justiça. O cordeiro sofre o juízo, ele vai para a sua casa com a bênção de Deus. Digamos que ele vai para casa. Ele desce a montanha do templo, ao leste. Ele sai, ele vai para a sua casa, o diabo vem e diz: você tem certeza? A serpente diz: você tem certeza que os seus pecados estão perdoados? E o homem diz: espera aí, será que Deus aceitou meu sacrifício? Será que aceitou? E se eu fiz errado? Se eu não sacrifiquei certo? Agora ele está preocupado. Na manhã seguinte se levanta e o sol nasce no... Vocês não sabem? É melhor que saibam. Povo oriental. Isso significa Oriente, quer dizer que vem do leste. E o sol nasce e a primeira coisa que ele faz ao se levantar é ir para o templo. Ele sobe o monte e a primeira coisa quando o sol nasce é iluminar as cinzas. E ali ele vê o cordeiro que havia sacrificado. Quando Deus reduz as cinzas, quer dizer que ele aceitou o sacrifício. Existe um verso lindo na Bíblia, no Salmo 20. Diz: lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve o efeito. Conceda-te o desejo do teu coração. Você quer isso para a sua vida? Veja a verdade. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite. Aceite em hebraico quer dizer reduzir as cinzas. Assim Deus pode conceder o desejo do teu coração e levar a efeito os seus planos. Porque Deus consumiu o seu sacrifício. Quem é o sacrifício? Jesus Cristo. Reduziu as cinzas. Amém? Me acompanham? Quando se aproxima de Deus ou vem adorá-lo, lembre-se sempre das cinzas. Deus não vê mais seus pecados, ele os reduziu a cinzas. A obra foi concluída. Para aqueles que querem se aprofundar, a palavra cinzas, unção em hebraico é a palavra meshach. Mas a outra palavra para unção ou óleo é a mesma palavra hebraica para cinzas. Dashen. A palavra cinzas é dashen. Também quer dizer unção e gordura. Na obra de Cristo está a unção. Na sua obra terminada está a unção. E todo pastor e líder que fala das cinzas, fala da obra terminada de Cristo, para que o povo se aproxime pelo portão oriental, experimentará a unção. Porque nas cinzas está a gordura. Vamos para este lado. Que lado é este? Falem comigo, irmãos. Norte, leste, sul. Que verdade tem no sul? Vejamos o que diz Ezequiel. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água. Diga água. Saindo de debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. Já aprendemos isso. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Aqui está o templo. O lado direito está aqui, sul do altar. Na época do profeta Ezequiel, ele viu o futuro, certo? Como literalmente as águas fluirão do templo. Para nós já é uma realidade. Depois da morte de Cristo, sua obra foi concluída, não existe mais consciência do pecado, só cinzas. Agora podemos seguir o Espírito. Você não pode pular da cruz para seguir o Espírito. O Espírito é representado pela água, rios de água viva. As águas que fluem do templo são o Espírito Santo. Muitos tentam seguir o Espírito. A Bíblia diz que aquele que é guiado pelo Espírito não está sob a lei. Mas o Espírito de Deus, muitas vezes, quando nós não podemos entender a verdade do altar, nós tentamos pular. Eu sou salvo, glória a Deus, eu vou tentar seguir o Espírito. Você tenta seguir o Espírito Santo e você vê uma irmã e diz: irmã, você tem muita maquiagem. O Espírito Santo dentro de mim se entristece.
Não é o espírito dentro de você que está triste, é que você tem ciúmes. Pastor, você acha que as irmãs devem usar muita maquiagem? Depende do rosto delas. Assim as pessoas têm essas ideias loucas a respeito de seguir o Espírito Santo. O Espírito Santo está me dizendo que esse ano não devo dizimar. O Espírito Santo me diz que essa mulher não é minha esposa. Deus tem outra esposa para mim. Esse não é meu marido. E as pessoas dizem coisas loucas e culpam o Espírito Santo. Ou eles começam a tremer dizendo, eu estou sentindo o Espírito Santo. Deixe-me dizer algo. Se Jesus entrasse aqui agora, nenhuma criança choraria, porque ele entraria comportado. Excelente como os cedros do Líbano. Uma atitude de príncipe, confiante e bonito. Porque nele não existe natureza caída. Ele é todo desejável, majestoso e ainda assim gentil, gentileza nos olhos. Existe amor nos seus olhos. Nenhuma criança choraria, nem um bebê se moveria. Na presença do Senhor, o Espírito Santo é exatamente assim. Se você quer tremer, trema. Se quiser gritar, grite, mas não diga que é o Espírito Santo. É uma reação sua, mas não é o Espírito Santo. Ok? Assim, qual o problema? Por que as pessoas ficam estranhas seguindo o Espírito Santo? É porque eles pulam uma fase, pulam o lugar das cinzas. Em outras palavras, enquanto você tem pecado no coração, você projeta a consciência do pecado. Vou repetir. Quando você tem consciência do pecado, você projeta isso sobre outras pessoas. Todos estão calados nessa igreja presbiteriana. Por isso é importante ensinar a graça. Temos que chegar ao lugar onde não existe consciência do pecado pelo que Cristo fez, que foi perfeito. Agora, com boa consciência, o Espírito nos guia de forma real. Ou então você vai ser guiado pela consciência do mal, pensando ser guiado pelo Espírito. Um ponto mais e concluímos, ok? Qual é o último lado? O que está do lado ocidental? Vejamos a ilustração. Por causa do tempo, rapidamente, o que está do lado ocidental? O templo, o tabernáculo, o lugar do edifício de Deus, o Mishkan. Irmãos, olhem para mim. Depois da obra da cruz, depois de aprender que os pecados foram consumados, nenhum pecado deixou de ser perdoado, não quer dizer que você não vai querer pecar. Se não existe mais lei governando você, o que vai governá-lo? O Espírito Santo. Ele governa melhor que a lei. A lei diz, não cometa adultério. O Espírito de Deus diz, receba amor para sua esposa. É assim que você deve amá-la. A lei diz, não furtarás. O Espírito de Deus diz, assim conquista riquezas. Vou levá-lo a pagar suas dívidas. Começa por aqui e por aqui. Parece pouco, mas vou abençoar os pães e os peixes. Irmãos, o fato é este, certo? Quando chegamos aqui, nesse lugar, o que Deus quer que todo crente saiba para ter uma vida bem-sucedida é que ele precisa da casa de Deus. Você precisa da casa e da presença de Deus. Existem pessoas que passaram o dia inteiro com dor de cabeça, mas quando chegaram aqui, bang, a dor de cabeça desapareceu. Mesmo antes da oração. Nós temos testemunhos de pessoas que entram neste prédio. Não é o prédio, graças a Deus pelo templo, precisamos desse templo para nos reunir, mas a igreja é a habitação de Deus. E é aí que está a unção. É aqui que está o orvalho de Hermon, o frescor do orvalho. É aí que o óleo da unção flui da cabeça do sacerdote e sua barba e alcança todos os irmãos. Não negligencie a casa de Deus. É isso que diz Hebreus, quanto mais quando se aproxima o dia do Senhor. Não deixem de se reunir. É bom dizer para você que, muitas vezes, quando estamos sozinhos, nós somos mais atacados e tentados. Mas quando nos reunimos com outros crentes, muitas vezes não temos que adorar nem fazer coisas espirituais, mas comendo, tomando um café, nos reunindo na presença dos irmãos, algo flui deles para nós e algo flui de nós de volta para eles. Existe encorajamento mútuo entre o povo de Deus, pois quando 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Existe poder na igreja. Amém?
Tenha cuidado com pessoas que dizem, pastor, eu pertenço à Igreja Universal. Não pertenço a nenhuma igreja. Onde você vai no domingo? Onde o Espírito me mandar. Eu acho que esse sujeito é... turururu. Às vezes quero perguntar, quando você morrer, qual Igreja Universal que vai enterrar você? Quando você quer casar, qual igreja que vai casar você? Não, irmãos, Jesus acreditava na igreja local, porque o livro de Apocalipse fala de 7 igrejas que existiam naquela época. Ele podia ter pregado uma mensagem para todas as 7, mas ele falou separadamente 7 mensagens individuais, porque ele acredita na igreja local. Estamos todos unidos, um corpo, mas existe diversidade. Eu gosto da nossa igreja. Porque eu sou pastor, eu gosto da nossa igreja, claro, mas existe diversidade. Nunca condene a diversidade. Nunca diga, você não acredita na graça, nunca diga isso. Deus não gosta disso. Esse é seu filho. Amém? Vamos usufruir o que temos. Glória a Deus. Entende o que Davi disse? Eu olho para toda a verdade ao redor do altar. É por isso que o Salmo 26 diz, e do teu altar, Senhor, me aproximo. Próximo verso, cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Davi diz, eu amo estar na sua casa. Você ama estar na casa de Deus? Amém, igreja, dê-lhe louvor, aleluia! Toda a cabeça baixa, olhos fechados, vamos orar por você. Aqueles que não colocaram a confiança em Cristo, faça oração comigo agora. A Bíblia diz que Ele morreu por nossos pecados. Não vou pregar mais o Evangelho. Já preguei, você conhece a verdade e a verdade liberta você. Liberta da morte eterna. Liberta da condenação. Faça oração agora. Diga, Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz por meus pecados, e Ele ressuscitou para minha justificação. Seu sangue me limpa completamente e eternamente. Eu estou perdoado, grandemente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Fique de pé agora. Você sabe que eu não consegui abordar tudo, existe muito mais. Você pode ler em Êxodo, capítulo 25 a Êxodo 31. No final, Moisés desceu com as 2 tábuas. E lá no fim, no último versículo do capítulo 31, que Deus deu a Moisés as 2 tábuas. E ainda tem gente que diz que a lei é central ao coração de Deus. Não, seu filho é que é central. Você quer viver de hoje em diante para o Filho de Deus, para honrar seu nome. Se você tem hábitos da vida que não glorificam a Deus, você quer deixar isso por Ele? Se não pode fazer por você, faça por Ele para trazer honra e glória ao seu nome. Porque Deus nos amou. Ele sempre será nosso primeiro amor. Amém? Pode abandonar aquele relacionamento, porque sem Jesus está fadado ao fracasso. Não possui o amor de Deus. Irmãos, vivamos para a sua glória. Eu sei que requer graça, abundante graça, para viver uma vida que glorifica seu nome. Levante suas mãos nesse lugar. Aleluia! O Senhor abençoe. Guarde e preserve você. O Senhor proteja de todo mal. O Senhor faça sua face brilhar e seja gracioso com você. Que seja abençoado com as bênçãos de Abraão. Que todos vejam a bênção de Deus em você. Que tenham ciúme sobre o amor de Deus sobre a vida de você e sejam atraídos ao seu Salvador. O Senhor lhe dê
sua paz.